Olá, eu sou a doutora Marina, sou médica tricologista e hoje nós vamos conversar sobre o procedimento de transplante capilar FUE. Bom, hoje eu vou explicar tudinho para você sobre como funciona o dia do transplante, os cuidados pós-operatórios e as principais dúvidas que nós recebemos aqui em consultório dos nossos pacientes. Então, o dia do transplante inicia com a marcação da área doadora e receptora, ou seja, da área calva onde vai ser feita a implantação e da área onde nós vamos fazer a extração das unidades foliculares. Em seguida, o paciente é encaminhado para fazer a raspagem do couro cabeludo e damos início ao procedimento. O procedimento é realizado com anestesia local em toda a região onde vai ser extraídas as unidades foliculares primeiramente, que são as regiões onde não tem alteração genética, ou seja, as áreas laterais e parte posterior da cabeça, como vocês estão vendo nas imagens. Durante a primeira etapa, a parte da manhã do procedimento, nós realizamos a extração de todas as unidades foliculares. Nessa etapa, o procedimento é realizado com anestesia local e a extração das unidades foliculares é realizada com esse punch. Os punches normalmente têm entre 0,8 mm de diâmetro e de 3,5 a 4 mm de comprimento. Ou seja, o que vai entrar no couro cabeludo para fazer essa extração das unidades foliculares é apenas esse comprimento de punch, de 3,5 a 4 mm, que é onde estão de fato a raiz, o bulbo capilar. Conforme as unidades foliculares são extraídas, elas são contadas uma a uma e é importantíssimo manter uma conservação em temperatura e local adequado para manter a vitalidade dessas unidades foliculares. Após o término da extração das unidades foliculares, nós realizamos uma pausa breve para o almoço e retornamos para realizar a infiltração anestésica na região calva, iniciar as incisões e posteriormente a implantação de uma a uma das unidades foliculares. Para realizar as incisões na área onde vão ser implantadas as unidades foliculares, nós utilizamos uma lâmina específica para cada espessura e tipo de fio de cabelo do paciente. Hoje se comenta muito em utilizar a lâmina de safira para realizar as pré-incisões. Nós não vemos vantagens em utilizar esse tipo de lâmina, porque a grande diferença entre a lâmina que nós utilizamos e a lâmina de safira é que a lâmina de safira é reutilizável e por isso ela pode ser esterilizada, utilizada em outros pacientes e por ser de safira a lâmina não perde o fio. Porém, as lâminas que nós utilizamos não são reutilizáveis, ou seja, como eu acabei de falar, elas são personalizadas para cada paciente. Elas são utilizadas no paciente e são descartadas. Portanto, a gente não tem esse problema de perder o fio da lâmina. Finalizado o processo das incisões, nós damos início ao processo da implantação das unidades foliculares uma a uma. Esse processo é realizado com uma pinça de alta precisão, na mesma angulação dos fios naturais, conferindo assim a naturalidade do procedimento. Como nós realizamos as incisões com máxima densidade, nossa preferência é em utilizar a pinça de alta precisão no lugar do implanter. Terminando a implantação de todas as unidades foliculares e chegando ao fim do procedimento, é realizado um curativo na região da área doadora e esse curativo é retirado no dia seguinte ao procedimento. O cuidado que o paciente vai seguir no pós-operatório é importantíssimo para garantir o resultado final do procedimento. A nossa equipe realiza todo o acompanhamento em torno de 12 a 18 meses, que é o prazo que se dá para o resultado final do transplante capilar. Uma dúvida muito comum que recebo dos pacientes é sobre a manutenção de um tratamento mesmo no pós-operatório de um transplante capilar. O que eu comento com todos os nossos pacientes é que cabelo não existe uma receita de bolo, ou seja, o tratamento deve ser personalizado. Depende muito da idade do paciente, do grau de calvície, do quanto essa calvície ainda pode evoluir. Então existem diversos pontos que nós precisamos analisar para depois definir qual é o tratamento que o paciente vai manter mesmo no pós-operatório de um transplante capilar. É importante lembrarmos que o procedimento do transplante capilar é definitivo, ou seja, os fios que nós retirarmos da área doadora e colocarmos na área calva não sofrem queda definitiva. Porém, a calvície é um processo crônico, não tem cura. Então é importantíssimo sim tratar mesmo após o transplante capilar para evitar a progressão dessa calvície. Uma dúvida muito comum é sobre como o transplante capilar evolui no pós-procedimento. Em torno de 15 a 20 dias pós-transplante capilar, todos os fios que foram implantados caem e eles voltam a nascer a partir do 3º mês. Isso acontece porque é interrompida a ligação sanguínea que existe no fio da área doadora e até que essa ligação se forme novamente na área receptora,
dura mais ou menos em torno desse tempo, de 3 a 4 meses. Os fios não nascem de maneira proporcional. Às vezes uma área vai nascer antes, porque a ligação foi realizada antes, e esses fios vão nascendo ao longo desse processo. Por isso que nós comentamos que o resultado final de um transplante capilar é entre 12 a 18 meses. Ou seja, mês a mês após o transplante capilar, os fios vão ganhando forma e volume. Uma preocupação muito comum de todos os pacientes que realizam um transplante capilar é como manter os cuidados no pós-operatório. A lavagem do cabelo e do couro cabeludo é realizada no 3º dia após procedimento. Ela pode ser realizada em clínica ou, para os pacientes que preferem, nós entregamos um kit de medicações juntamente com todas as orientações para que o paciente realize essa primeira lavagem em casa mesmo. A partir daí, a lavagem é realizada diariamente, se formam algumas casquinhas de cicatrização e nós orientamos o paciente quanto a alguns produtos específicos que ele pode utilizar para que essas casquinhas sejam removidas mais rapidamente e não prejudiquem o resultado final do transplante. A prática de algumas atividades físicas é liberada em torno de 10 a 12 dias do procedimento. Qualquer atividade física que tenha contato intenso, atrito diretamente no couro cabeludo, é liberada apenas em torno de 30 a 40 dias. O tempo de cicatrização do procedimento varia muito de pessoa para pessoa e é importantíssimo cuidar com a exposição solar, principalmente nos primeiros 30 dias. Qualquer exposição solar mais frequente e por muito tempo pode queimar o couro cabeludo. O uso do boné é liberado em torno de 10 a 12 dias pós-transplante capilar. Nós sempre orientamos para que os pacientes utilizem bonés ou chapéus mais largos que não façam atrito diretamente sobre a área implantada. E é claro, use o boné pelo menor tempo possível para que não prejudique o resultado final do seu transplante capilar. Outra dúvida muito comum que os pacientes pós-transplante capilar têm é sobre o aumento das foliculites, tanto na região da área doadora quanto na região da área implantada quando os fios começam a nascer. Foliculites são como pequenas espinhas que se formam no couro cabeludo, ou seja, elas são causadas por uma inflamação do fio que está prestes a nascer. E sim, é muito comum que quem já tenha predisposição à foliculite, esse quadro possa ter uma piora no pós-transplante capilar. Quem tem essa predisposição, é importante manter o acompanhamento no pós-operatório para realizar tratamentos específicos para a foliculite e assim não prejudicar o desenvolvimento do seu transplante capilar. Lembrando que a evolução de qualquer procedimento médico é individual. Se você tiver qualquer dúvida em relação ao transplante capilar, entre em contato conosco.